Olá, meus irmãos, nesta manhã de domingo, dia 26 de junho do ano de 2020, estamos aqui mais uma vez para lhes cumprimentar com a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, o teu lar, a tua família, os teus negócios e que você tenha um domingo próspero e abençoado por Deus aqui na cidade de Cascavel, falando aqui diretamente da cidade de Cascavel, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Igreja essa presidida pelo nosso muito digno pastor Antônio Batista Maia e o nosso copastor ali na igreja sede, pastor Davi Santana, homens de Deus que tem nos ensinado através dos seus ensinamentos e também através de exemplos para as nossas vidas. Deus abençoe muitíssimo a vida dos nossos pastores. Eu quero agradecer a Deus primeiramente por mais esta oportunidade de estarmos juntos aqui nesta manhã de domingo, cidade de Cascavel que está em lockdown aí, comércio todo fechado, toda a cidade fechada, mas nós estamos aqui diretamente da Igreja Assembleia de Deus para partilharmos via online da lição de número 12 do segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical. Eu quero agradecer também aos nossos coordenadores da Escola Bíblica Dominical, pastor Milton Zorati, que sempre tem nos apoiado, tem nos ajudado, também o secretário irmão Helder Schimberg. Deus abençoe a todos os irmãos que cooperam de forma direta ou indiretamente para que esta lição chegue até a tua vida e você possa ser abençoado por Deus nesta manhã. Meus irmãos, a lição de hoje traz o título A Conduta do Crente em Relação à Família. Que lição importante, que lição maravilhosa, que nos traz exemplos edificantes de nós como pais de família, como sacerdote do lar, representamos Cristo dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, no nosso seio familiar. Vai falar também a respeito das esposas, dos filhos, como nós devemos conduzir a nossa vida, a conduta do crente em relação à família, direcionado e orientado por Deus pela palavra do Senhor Jesus. Eu quero convidar você a acompanhar a lição deste domingo comigo. Veja o que diz a verdade prática, melhor, o nosso texto áureo que está em Efésios capítulo 5, versículo 31. Diz assim, Efésios 5 e 31, o nosso texto áureo desta manhã. Por isso, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne. A verdade prática: Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele, para a glória do nome de Deus. Eu te pergunto nesta manhã, a tua família, a tua conduta, você pai, você esposo, você marido, como tem sido a sua conduta dentro do lar, na sociedade, quando ninguém está lhe vendo? Como tem sido a sua conduta? Tem servido para edificação do seu lar, para edificação da sua vida própria, para edificação da sua família e tem glorificado a Deus? Vejamos o nosso texto áureo, a nossa leitura bíblica em classe nesta manhã, que está no livro de Efésios, carta aos Efésios, carta de Paulo aos Éfesos, capítulo 5, o versículo 21 até o versículo de número 33. E depois também Efésios 6, versículo de 1 ao 4. Vamos ler. Versículo 21 diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. 24. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido, ao seu esposo.
Vós, maridos, amai vossa mulher, como Cristo amou a igreja. E ainda o apóstolo Paulo conclui dizendo, neste versículo, e a si mesmo se entregou por ela. Vós, marido, vós, esposos, amai vossa mulher, como Cristo amou a igreja, um amor altruísta, e a si mesmo se entregou por ela. 26. Se entregou por ela para quê? Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra de Deus. 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, devem os esposos, os maridos, amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e a sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membro do seu corpo. 31. Por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Grande é esse mistério, diga-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um particularmente, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencia o seu esposo, o seu marido. Efésios 6, versículo 1 ao 4. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Versículo 2. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E diga-se de passagem, promessa dupla. Primeiro, para que te vá bem, e segundo, para que viva muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. O objetivo geral de nossa lição nesta manhã, meus irmãos, é mostrar que o relacionamento harmonioso está incluído no projeto divino para a família cristã. Os objetivos específicos de cada tópico de nossa lição, que são 3 tópicos. O primeiro tópico, nós iremos refletir sobre a conduta bíblica prescrita aos esposos, aos maridos. Segundo, demonstrar, no segundo tópico de nossa lição, demonstrar como a mulher casada é comparada à igreja de Cristo. Terceiro, orientar a conduta dos pais e filhos no ambiente familiar. A família, meus irmãos, é a principal instituição planejada por Deus desde a criação do mundo, quando Deus criou a terra. A principal instituição que Deus criou, que Deus formou, projetou, foi a família. O relacionamento familiar é um projeto divino que tem a responsabilidade de glorificar a Deus e também transmitir à sociedade o padrão moral e espiritual da família, fundamentado, é claro, na palavra de Deus. Para tanto, a Bíblia ressalta o papel dos pais, dos filhos, da esposa no seio familiar. Esses papéis devem ser exercidos em obediência à palavra divina, a fim de que a família mantenha a comunhão e a convivência de forma harmoniosa dentro do próprio lar e também refletindo na sociedade, na igreja na qual vivemos. Meus irmãos, antes de adentrar aqui na introdução de nossa lição, eu achei muito importante e quero trazer para os irmãos aqui, falando a respeito de esposo e esposa, do casal, da família, um conceito sobre o amor. O próprio apóstolo Paulo, no versículo que ora lemos, 5:25,
de Efésios 5:25, ele deixa registrado assim: vós maridos, amai, ame a sua esposa, ame a sua mulher, ame a sua esposa. E ainda ele conclui o versículo dizendo assim: como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Isso fala de amor, quando nós nos entregamos de corpo e alma para amar as nossas esposas, para amar a adjutora que Deus colocou no nosso lar durante toda a vida, para vivermos uma vida harmoniosa. Se esta frase que Paulo escreve aos Efésios fosse escrita por um escritor clássico, talvez ele usasse ou teria escolhido uma frase, para escrever esta frase, uma palavra para amor, dentre 3 possibilidades, que vem do grego. A primeira é o amor eros. O amor eros espera uma paixão sexual e é apropriado para que o esposo tenha um desejo maduro e contínuo por sua esposa. Esse mesmo escritor clássico poderia ter usado a palavra fileu ou até mesmo estorgeu, que são termos frequentes usados para expressar uma afeição familiar. E é apropriado para que nós, os esposos, maridos, tenham uma afeição cordial por nossas esposas também. Portanto, Paulo, ao escrever, ele decide usar o amor ágape, ou agapau, que vem do grego, um termo meigo do grego secular, mas uma palavra infundida com um significado cristão único, por seu uso no Novo Testamento. Esta palavra ágape expressa o amor desinteressado. Veja que amor importante. Um amor desinteressado, um amor que se compromete conscientemente a procurar o bem-estar do seu cônjuge, do seu próximo, da pessoa amada. Independente do custo pessoal, independente do que ele vai passar, ele se compromete a procurar o bem-estar da pessoa amada. Isso é o amor ágape, o amor de Cristo para com a sua igreja. O versículo 25, Paulo escreve dizendo que Cristo amou tanto a igreja que se entregou a si mesmo por ela, morrendo em morte de cruz. Cristo se entregou por nós. Por isso que o amor ágape implica que o marido voluntariamente sujeite seus próprios interesses às necessidades da sua esposa e, portanto, sujeita-se a ela em uma atitude de reverência e também de simbologia de Cristo dentro do lar. Meus irmãos, indo para frente aqui, vamos para o primeiro tópico de nossa lição, porque as horas passam rapidamente. No primeiro tópico diz a conduta do crente como marido. O papel do marido como líder da família. Eu te pergunto, pai, esposo, marido, como você tem se portado como líder dentro do teu lar, como sacerdote dentro do teu lar? Veja que importante. Na Bíblia, a ordem de autoridade é observada nos seguintes termos, do seguinte modo: Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. A relação dentro do lar é explicada na frase: o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Efésios 5:23. Ela mostra um modelo de relacionamento do casamento cristão, isto é, o marido deve liderar a sua casa do mesmo modo como Cristo lidera a igreja, visando seu absoluto bem-estar. Que responsabilidade tremenda! Como você, esposo, marido, tem se portado representando Cristo dentro do teu lar? Aqui neste tópico, meus irmãos, é necessário ressaltar uma questão muito importante. O movimento feminista com viés neomarxista considera este modelo de família como um sistema opressor do homem contra a mulher. Porém, ao contrário desse falacioso discurso, nas Escrituras, o modelo cristão está fundamentado no amor e no respeito mútuo. Quando diz que o homem, o marido, deve amar a sua esposa, como também Cristo amou a igreja,
se entregando a si mesmo por ela. Veja bem, no segundo subtópico do item 1 diz assim: o amor como elemento primordial. O marido, além de liderar, deve amar a sua esposa. Além de liderar, ele deve amar. Um amor com liderança, uma liderança com amor. Ambos estão infundidos conforme as passagens da Bíblia Sagrada e o exemplo de Cristo para com a igreja. Assim como Cristo amou a sua igreja. Isto implica a prática de sacrifício, como diz as Escrituras. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O amor de Cristo para com a igreja foi altruísta e foi um amor incondicional. Assim a igreja foi atraída para Cristo por meio do amor e não por meio de ameaças ou imposições autoritárias. Ei, como você tem amado a sua esposa? Com imposições, com ameaças? Não é este exemplo que Cristo deixou para nós. E sim, com um amor incondicional, ele atraiu a igreja para si. Deste modo, meus irmãos, nós, os esposos, devemos manter uma união e harmonia conjugal por meio do exercício do amor. Terceiro subtópico do item 1 de nossa lição: o cuidado do marido à esposa. A Escritura enfatiza que a esposa é parte do marido ao declarar: quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Por isso que a Bíblia diz: deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e tornarão ambos uma só carne. Acrescenta ainda que toda pessoa mentalmente saudável cuida do seu próprio corpo, conforme Efésios 5:29, o que significa que o marido deve dar atenção à sua mulher, do mesmo modo que atenta para consigo mesmo. É de refletir esta passagem, meus irmãos. Como você tem dado atenção à sua esposa, a mulher que Deus colocou do teu lado? Como você tem se preocupado com ela? Da mesma forma que você se preocupa com o seu bem-estar emocional, pessoal, físico, material, como você tem se preocupado? A minha felicidade, irmãos, e eu sempre falo, eu gostaria, oxalá, que todo mundo tivesse uma harmonia familiar, como eu tenho dentro do meu lar com a minha esposa e os meus filhos. É claro que ideias diferentes, pensamentos diferentes sempre vão surgir, embates vão surgir, mas tudo isso a gente resolve na base da conversa, do amor e muito especialmente com a direção de Deus, de acordo com a palavra de Deus. Meus irmãos, procure o bem-estar da sua esposa, procure amar as suas esposas como Cristo amou a igreja e cuidar da sua esposa como você cuidaria de você mesmo, do seu próprio corpo. Isso é a orientação bíblica do Senhor Jesus para conosco. Isso implica em proteger a esposa e prover-lhe uma vida digna. Essas ações de cuidado não se limitam apenas às provisões materiais, mas igualmente ao afeto, à consideração e à honra, honrar a sua esposa, e dentre outras coisas. Quantos homens na sociedade procurando honrar outras pessoas, mulheres fora do casamento, pessoas fora do casamento, e deixam de honrar as suas próprias esposas dentro do seu lar. Outros até mesmo perante a sociedade, perante a igreja, tratam a esposa de uma forma, mas no particular dentro do seu próprio lar é totalmente diferente. Que Deus tenha misericórdia da tua vida, que você possa alcançar o amor de Deus, a graça de Deus e voltar ao primeiro amor. E jamais se esquecer que você é exemplo de Cristo dentro do teu lar. É simples seguir este preceito. Antes de tomar qualquer atitude, eu sempre faço isso. Como Cristo agiria se estivesse no meu lugar? O que Cristo falaria ou deixaria de falar? Como agiria? Assim devemos seguir o exemplo de Cristo dentro do nosso lar, de Cristo para com a igreja, de nós para com nossas esposas.
O segundo tópico de nossa lição, meus irmãos, fala a conduta da crente como esposa. O conceito de submissão cristã. As Escrituras ensinam a sujeição de uns para com os outros no temor do Senhor. Nesta perspectiva, alguns exemplos de submissão são apresentados: das esposas aos seus esposos, dos filhos a seus pais, dos servos aos seus senhores. No caso das esposas, a submissão deve ser assim como a igreja está sujeita a Cristo. Portanto, aqui não se trata de uma sujeição irracional ao domínio de alguém, não, senhor, mas voluntária e de grata aceitação no amor e no cuidado do marido. Por isso, nada há de depreciativo nessa conduta, pois retrata o alto nível do relacionamento entre Cristo e a sua amada igreja. Segundo o subtópico do item 2, a condição da mulher cristã. Veja, na cultura judaica, a mulher ocupava uma posição secundária e era parte da propriedade do homem, conforme Gênesis 31, 14 e 15. Na sociedade grega, as mulheres eram tratadas como inferiores e as esposas eram escravizadas. Portanto, no Evangelho de Jesus Cristo, as mulheres alçaram uma posição de dignidade igual aos homens, conforme Gálatas 3:28. Ao conversar com uma mulher samaritana, Cristo quebrou esses paradigmas da época e se opôs ao preconceito e à discriminação, conforme está registrado lá em João, capítulo 4, versículo 9 e 10. Portanto, a mulher cristã desfruta, meus irmãos, de plena liberdade em Cristo e não está sujeita a nenhum sistema de escravidão. Terceiro subtópico do item 2, a reverência devida ao marido. O amor do marido para com a esposa deve ser altruísta, conforme 5:25 de Efésios. Esse amor serve ao propósito divino de capacitar a esposa a ser recíproca ao seu marido. O homem que assim se porta coopera para que a esposa o reverencie. Veja, o amor serve ao propósito divino de capacitar a esposa a ser recíproca ao marido. Você tem amado a sua esposa, tem respeitado, como tem sido o seu amor, o seu respeito, tem honrado a sua esposa, tem procurado seu bem-estar emocional, espiritual, tem procurado o entendimento. Meus irmãos, há momentos durante a nossa vida conjugal que nós temos que nos calar. Há momentos que, mesmo achando que estamos certos, nós temos que assumir o erro, pedir perdão e se humilhar. Porque a Bíblia diz que aquele que se humilha, Deus exalta. Há momentos que, para evitar conflitos e confrontos, é melhor se calar. E vai buscar a Deus, vai orar a Deus, busque direção de Deus. Respeite a sua esposa, respeite o momento emocional que ela está passando. Há dias, há momentos que ela está passando por abalos emocionais devido até mesmo ao seu sistema físico, devido às suas regras, mas nós devemos entender e respeitar e procurar honrar nossas esposas. Nós vemos na sociedade muitas pessoas dando tanta atenção a pessoas fora do casamento e tratam suas esposas como se fosse uma qualquer e depois querem respeito, querem reverência, querem honra. Plante amor e colherá amor. Honre a tua esposa, honre o casamento que Deus te deu e você será abençoado. Essa reverência é devida ao marido. O homem que assim se porta, ele coopera para que a esposa o reverencie, conforme Efésios 5:33. Essa reverência consiste em estima e respeito para com o marido. Denota o sentimento que conduz a esposa a agir de modo a agradar o seu amado, a agradar o seu esposo. Essa postura é demonstrada quando ela o apoia, o ajuda em sua tarefa de liderar. Significa que a esposa participa das decisões em família, porém não
procede como opositora, nem desautoriza a autoridade de seu marido. E aqui eu quero falar com as esposas. Irmã, respeite o seu esposo. Há momentos que você tem que se calar. Há momentos que é mais prudente ficar em silêncio, mas com reverência, com respeito. Há momentos que tem que conversar com educação, com respeito, uns para com os outros. Se coloque como posição de igreja dentro do seu lar, como a noiva do Cordeiro. Procure orientação de Deus. Jamais desrespeite o seu esposo em frente de outras pessoas, até mesmo perante a família, perante os filhos. Mas no particular, um com o outro, chame e converse, resolva as diferenças no particular, entra no teu quarto, fecha a porta, converse educadamente com seu esposo, esposa com esposa, e resolve as suas diferenças, não na frente dos filhos. Não faça com que seus filhos, pai e mãe, percam respeito por vocês. Diferenças todo mundo vai ter, problemas sempre vão ter. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, tem de amor para com os outros. Tá bom, meus queridos? Vamos para o terceiro tópico de nossa lição, que fala a conduta do crente como filho. Responsabilidade dos pais. Os pais devem criar seus filhos na doutrina e na admoestação do Senhor. A palavra doutrina ou disciplina, que vem do grego paideia, significa orientação ou treinamento para o desenvolvimento do caráter e pronta obediência das normas. Já a palavra admoestação, do grego noticia, quer dizer instrução ou advertência, que faculta a distinção entre o bem e o mal. Além dessas exortações, cabe aos pais estabelecer os parâmetros de conduta e reagir contra a desobediência de seus filhos. Os critérios dessa educação estão na palavra de Deus, conforme Provérbios 22:6. Por outro lado, os pais não devem abusar da autoridade recebida, pois eles devem educar com brandura, amor, sem rigor excessivo ou imposições injustas, a fim de não incitar a ira seus filhos. E aqui vai uma dica, um conselho, meus irmãos. Toda vez que você achar que errou quando está educando seus filhos, que você tem certeza, espera aí, eu agi de cabeça quente e eu errei, procure seu filho e peça perdão. Se agiu de forma errada perante a família, procure ele perante a família e peça perdão. Isso não é feio, isso traz honra para o homem. Agora, pai e mãe que corrigiu o seu filho, não se sinta culpado, porque você está seguindo uma orientação bíblica para educar o seu filho, para impor limites, para que ele seja um homem ou uma mulher de caráter honrado por Deus. Mas toda vez, portanto, que você ter a certeza que você agiu de forma errada ou excessiva, você é ser humano, peça perdão. Eu já fiz isso muitas vezes, já errei, já pedi perdão, e graças a Deus tenho respeito e a honra dos meus filhos por mim. A conduta requerida dos filhos. O dever dos filhos é apresentado de forma objetiva pelo apóstolo: vós filhos sede obediente a vossos pais. Efésios 6:1. A explicação para esta postura é categórica, porque isso é justo. Sede obediente a vossos pais, por quê? Porque isso é justo. Ela segue a ordem natural divinamente estabelecida, pois Deus deseja que os filhos confiem na sabedoria de seus pais. Para ratificar este ensino, o apóstolo cita o 5º mandamento: honra a teu pai e a tua mãe, Efésios 6:2. Assim os filhos devem obedecer e honrar a seus pais. Logo, obedecer significa cumprir o que é ordenado, e honrar envolve amor, respeito e até mesmo sustento em caso de necessidade. Veja, portanto, a obediência é devida enquanto os filhos viverem sob a tutela dos pais,
E a honra é um dever para a vida toda, honrar os seus pais durante toda a vida, mesmo enquanto eles estão aqui e mesmo na ausência dele, honrar a seus pais. Por que honrar pai e mãe e obedecer pai e mãe? Porque é um mandamento com promessa e promessa dupla. Aos filhos que obedecem e honram seus pais, uma promessa dupla é assegurada, para que te vá bem, segundo, para que viva muito tempo sobre a terra. Essas bênçãos incluem prosperidade exterior e vida longa. Embora as dádivas espirituais estejam implícitas, a ênfase recai sobre os benefícios materiais. Significa que ao obedecerem e honrar seus pais, os filhos submetem-se ao arbítrio de Deus, que segundo o seu beneplácito, da sua vontade, os recompensa com benesses espirituais. Aos filhos, a conduta dos filhos diante de seus pais, como crente, os filhos passam a viver 3 dimensões diante de uma liderança dentro da família. Abrange 3 dimensões da vida dos filhos. E eu quero trazer para ti a primeira dimensão: alcança os filhos pela instrução, é aquilo que você fala para o seu filho. A segunda dimensão é a influência, isto é, aquilo que fazemos diante e também para os nossos filhos. E a terceira dimensão é a imagem que nós pais somos e mostramos para os nossos filhos durante o nosso dia a dia. Primeira instrução, segundo é a influência e terceiro é a imagem. Qual instrução, qual influência e qual imagem você está passando para o seu filho? Pense nisso, reflita sobre isso. Concluindo a nossa lição nesta manhã, no modelo divino, todos os membros da família cumprem deveres específicos. O marido tem o dever de liderar e amar a sua esposa. A esposa tem o dever de submeter e respeitar a liderança do seu marido. Aos pais devem educar seus filhos segundo as Escrituras, segundo os ensinamentos das Escrituras. Aos filhos o dever de obedecer e honrar a seus pais. Assim, o amor, o respeito mútuo e a prosperidade fazem parte da família que se porta conforme Deus projetou. Eu quero que você seja abençoado por Deus nesta manhã, que a tua família seja abençoada por Deus nesta manhã de domingo, do dia 26 de junho, e que as bênçãos do Senhor sejam sacudidas sobre a tua vida, que você tenha honradez, que você tenha uma boa instrução para dar aos seus filhos, pai e mãe, que vocês possam passar uma boa influência para os vossos filhos e uma boa imagem de respeito e honradez, para que você te vá bem e que viva longos anos sobre a face da terra, debaixo da presença do Senhor. Aqui o seu irmão em Cristo, João Batista. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe o teu lar, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe os teus negócios. Que a graça de Deus, que a presença do Espírito Santo de Deus, que as bênçãos do Senhor estejam sempre sobre a tua vida. Deus abençoe o teu lar, Deus abençoe a nossa cidade, Deus abençoe a nossa igreja, os nossos líderes, Deus abençoe a nossa nação. Fiquem todos com Deus, na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.